Bem, aquilo que eu falava no bloco anterior, romantismo, né? A gente falou de quentismo, a gente falou de barroco, a gente está falando agora de romantismo. Eu tenho que lembrar que esse romantismo ele é dividido em duas categorias. Primeiro, eu tenho o romantismo no campo da poesia, né? Primeira, segunda e terceira geração. Dá para fazer uma ponte com os conteúdos anteriores que eu falei com o conteúdo atual? Dá pra gente fazer. Bora focar aí na primeira geração romântica. Primeira geração romântica, figura essa figura emblemática, né? Que foi glorificada do seu modo dentro do romantismo. A busca pela figura desse herói. A busca pela figura desse herói vai ser representada justamente dentro do romantismo. Por que a figura do indígena? Muitos alunos me perguntam isso. Professor, por que a figura do indígena? Por que a figura do indígena como sendo o nosso herói? Bem, os princípios eles são até um pouco fáceis de serem entendidos. Você tem que partir ali para o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau ele vai dizer que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Então, para eu trabalhar essa figura que não nasceu corrompida, que ainda não teve contato com esse dito homem branco civilizado, eu tenho que pensar numa figura aí não corruptível, né? Que ainda não se corrompeu, pelo menos dentro do olhar da conjuntura do Rousseau. O que é que a gente encontra? A gente encontra a figura do indígena. Então, assim, bora lá. Lembra do Jean-Jacques Rousseau, você lembra automaticamente da figura do bom selvagem, como ele fala, né? Então, você tem esse processo aí dentro de uma visão representativa. Beleza. Saindo dessa visão do romantismo, o que é que a gente encontra? Galera, não tem como não falar de escolas literárias e não falar do realismo. Realismo é um dos conteúdos que de fato vai ser muito explorado, até porque a gente está diante aí do Machado de Assis. Então, se eu estou diante do Machado de Assis, a gente tem que pensar nos conflitos históricos, sociais, que vão englobar a população brasileira dentro desse período. E o Machado, é claro, vai ser um dos maiores cronistas que vai conseguir fazer isso de maneira muito bem, porque ele consegue esmiuçar de maneira límpida, tá certo, a pernicidade humana. Como é que esse ser humano, como é que esse homem, né, no sentido genérico, ele se comporta dentro da sociedade. Então, o próximo conteúdo aí a gente vai falar tanto um pouquinho mais sobre o realismo, mas principalmente sobre o naturalismo, que eu quero também chegar a uma ideia de uma visão crítica para vocês. Então, já já a gente se encontra.